Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques, essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura, aqui no canal da CEPUSP. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito do papel da imprensa na cobertura a respeito da midiática caçada humana que foi empreendida pela Polícia Militar, tanto do estado de Goiás quanto do Distrito Federal, acerca do foragido Lázaro Barbosa. O quanto essa cobertura da mídia e também o papel de algumas outras instituições acabam falando bastante para a gente da maneira extremamente superficial e recheada de espetacularização que se cobre esse tipo de circunstância, as chamadas circunstâncias criminais, e quanto elas não contribuem para uma visão realmente equilibrada e fundamentalmente que seja funcional no combate à questão da violência e da criminalidade. Só lembrando então a todos, o que foi esse caso. Bom, esse foi um desses casos que de vez em quando acabam acontecendo, e ganhando uma super dimensão do ponto de vista da mídia, fundamentalmente porque o tipo de cobertura que a imprensa acaba fazendo vai gerando uma situação, uma circunstância de espetáculo, uma circunstância de novela a respeito do caso. O começo dessa história ele se deu no início do mês de junho, quando este cidadão, o Lázaro Barbosa, um cidadão que tinha uma série de passagens pelo sistema prisional, acusado, em alguns casos condenado, e foragido da polícia, ele passa a ser suspeito de um assassinato na cidade satélite de Ceilândia, ali no Distrito Federal, um assassinato de uma família. A partir daí ele foge, quer dizer, vem essa acusação, ele foge e vai começar a mobilizar um contingente razoável da polícia do Distrito Federal no seu encalço. O Lázaro, ao que tudo indicava, pelo menos essa era a suspeita e para onde vai a conduta policial, ele teria fugido para uma região de chácaras, uma região ali com um grande contingente de moradias de zona rural, na divisa, próximo ali, certo, com o Distrito Federal, entre o Distrito Federal e Goiás, mais especificamente no estado de Goiás. E essa fuga empreendida pelo Lázaro acaba levando a que também a polícia do estado de Goiás gere um processo de mobilização para o aprisionamento desse cidadão, na medida em que o seu crime teria sido realmente o crime ao qual ele é acusado um crime bastante chocante, e daí, a partir daí, começa uma série de informações que vão sendo difundidas, divulgadas pela polícia e difundidas pelos grupos midiáticos, que vão tornando este rapaz aí, certo, o Lázaro Barbosa, vão tornando aí, certo, construindo no entorno um personagem, vamos dizer assim, que passa a ser vendido para as pessoas, como um personagem com uma série de, como se fosse uma espécie de super criminoso. Precisamos analisar, como aliás devemos analisar qualquer caso, seja ele qualquer situação, circunstância social, precisa ser analisada com frieza, analisada com equilíbrio. Mas infelizmente não é esse o papel de parte substancial da nossa mídia, fundamentalmente aquela chamada mídia policialesca, aquela que é especializada nesse tipo de cobertura e que tem um caráter de sensacionalismo
da forma como acaba divulgando o seu noticiário. O Lázaro vai para essa área, nessa região, se esconde na mata e vai ficar durante 20 dias fugindo de um contingente policial que começa a crescer mais e mais, chega a atingir um número próximo a 300 policiais mobilizados, juntamente, certo, com o seu armamento, também ali mobilizados com helicópteros, com drones, com cães farejadores, e a cada dia que vai passando esse processo de busca, no final das contas, a incapacidade de concluir essa busca, a incapacidade de concluir a prisão do cidadão Lázaro, ela leva a sociedade a um estado realmente certo de espanto, e cada vez vai se construindo então aí uma narrativa mais voltada a folclorizar esse processo, mais voltada realmente certo a criar uma aura de como eu disse, de um super bandido, de alguém que fosse realmente certo capaz de driblar toda a polícia, alguém que talvez certo pudesse aí sair, conseguir fugir, e não ser pego, não ser capturado nessa caçada, vamos dizer assim, usar esse termo, que foi empreendida para aprisionar o suspeito Lázaro. É muito interessante a gente perceber como esse tipo de espetacularização de uma situação criminal, ela atende a um padrão da mídia corporativa. Não é de hoje, obviamente, são décadas e décadas em que há setores especializados na cobertura criminal e que aproveitam-se em muito, certo, desses tipos de casos, que são casos que fogem do padrão do cotidiano, aproveitam para dar uma ênfase, aproveitam para poder dar um olhar de algo sobrenatural, tá, a acusados de crime que tenham essa capacidade, vamos dizer assim, certo, não apenas certo, essa capacidade de driblar ali, certo, a polícia, mas também que sejam dotados aí, certo, de comportamento extremamente violento. Isso vende muito jornal, isso dá muita audiência, certo? Há na sociedade há uma ênfase muito grande aí, certo, uma forma de se aproximar, e um gosto extremamente duvidoso, mas que existe em parcelas da sociedade, de consumir essa relação com o sangue, com a morte, certo, com essa característica da violência. Pois bem, o que nós vimos então, certo, aí durante esses 20 dias foram uma série de situações bastante grotescas, podemos dizer assim. Grotescas por quê? Bom, em primeiro lugar, vamos destacar o papel da chamada mídia sensacionalista policialesca. Essa mídia que aparece na TV aberta nas tardes, certo? Nos diversos programas vespertinos, programas que são eles totalmente focados única e exclusivamente nessa tentativa de cobertura que gera um olhar sobre a sociedade voltada especificamente à questão do crime, sem discutir de forma mais aprofundada tudo aquilo que está no entorno da condição do crime, e pegando apenas e tão somente certo, personagens aí, certo, a esmo, e esses personagens vão acabar ganhando uma dramaticidade, certo? E principalmente, certo, é uma mídia que com esse enfoque ela lucra e lucra muito, instilando mais medo, pavor na sociedade, naqueles que consomem esse tipo de programação. Nós
todos sabem, quer dizer, programas como Cidade Alerta, né, na Record, ou Brasil Urgente na Band, né, Bandeirantes, certo? Ou Siqueira Júnior, certo? Na Rede TV, são programas que têm uma audiência focada exclusivamente nesse tipo de cobertura. Quando acontece um caso como esse, né, as equipes desses programas, elas ficam ali realmente, certo, se regozijam, certo? Porque vão ter uma audiência maior e, consequentemente, um nível de lucratividade maior. Tá? O problema é que situações, circunstâncias, certo, como essa, elas transbordam esse tipo de programação e acabam contaminando também os outros setores jornalísticos que passam aí, certo, a também dar ênfase a esse tipo de cobertura, transformando, né, a possibilidade de uma cobertura jornalística num espetáculo de entretenimento. Isso faz parte da velha tese já debatida à exaustão da sociedade do espetáculo, né, da espetacularização de todos os fenômenos que estão próximos a nós. Né? É importante, assim, certo, a gente pegar e enfatizar que desde a virada do século passado para aqui o início desse século e até os dias de hoje, né, cada vez mais se agravou esse tipo de caracterização, né, de tratar a informação não como informação, mas sim como uma forma de espetáculo, tá? Para uma plateia sedenta por novas e novas notícias dentro deste enredo. Assim sendo, esse tipo de cobertura na disputa por audiência, na disputa, né, pelos recursos, pelo dinheiro que vai, certo, dos patrocinadores que vão vir a partir da audiência, passa a se criar aquilo que a gente vai chamar, certo, de uma narrativa novelesca. Dia a dia, dia após dia, certo, são deslocadas equipes de cobertura, e essas equipes de cobertura vão fazendo aí, certo, vão inflando fatos que são fatos banais e acabam se tornando, certo, como se fossem realmente, certo, fatos de grande monta. Né? Então foram, dia após dia, a história de que onde estaria Lázaro? Lázaro está aqui, Lázaro andou por essa trilha, ele entra no rio, ele, a partir, certo, daí, ele se esconde dos cães farejadores porque ele anda no meio da água, certo? E isso vai nos canais de TV, nas emissoras de rádio e principalmente nos dias atuais, devido à explosão da comunicação através de redes sociais, invade também essas redes sociais. E nesse sentido, o que acabou acontecendo? Você passa a ter uma mistura bastante confusa, né, uma espécie de geleia geral entre os órgãos da mídia corporativa, tá, jornais, emissoras de TV, de rádio, certo, e os novos difusores de notícias, certo, que passaram a ser absolutamente qualquer um. E se nos órgãos da mídia tradicional já existe pouca, vamos dizer assim, pouca lisura no processo desse tipo de cobertura, tá? Ou seja, pouco cuidado, né, certo, ético em executar esse tipo de cobertura, quando isso transborda para o cidadão comum, munido de um celular, certo, e que passa a querer ganhar aí, certo, esse espaço e passa a querer ganhar seguidores, certo, engajamento, o que acaba por acontecer é exatamente esse espetáculo dantesco que nós vivenciamos. Tá? Por quê? Porque é uma sede de sangue enorme que passa a ser trabalhada o tempo todo. Desses fenômenos importantes que a gente pode destacar é que naquele contingente, aquele contingente gigantesco de policiais que foi deslocado para a captura do Lázaro, nós passamos a ter alguns policiais que passaram a fazer coberturas ao vivo. Né? Nós tivemos aí, certo, policiais tiktokers, né? Ou seja, ali, certo, fazendo gravações
mostrando, certo, ali, uma tentativa de criar um ambiente cinematográfico, certo? E obviamente ganhar engajamento para suas contas, né, das redes sociais. Nós tivemos o surgimento aí, certo? Quer dizer, de um tema que passou a ser extremamente debatido por uma outra característica contemporânea muito triste, que são dos policiais influencers, tá? E isso, certo, vai ganhando uma dimensão, e também os pitacos, os comentários sem nenhum tipo de cuidado de inúmeros jornalistas e outras pessoas que sequer jornalistas são, mas que estão aí, certo, na mídia, tá? Em programas de entretenimento. Então, é uma situação bastante aterrorizadora. Por quê? Porque em um fato que para aquela região era um fato dramático, certo? Porque realmente, certo, a presença desse cidadão, ela causava ali um temor naquele local. Na realidade, com esse tipo de cobertura, esse temor ele se amplifica, tá? E o Brasil inteiro passa a discutir de forma rasa e superficial esse tipo de problema. Então nós tivemos, por exemplo, policial influencer dizendo no YouTube que fazendo já não só um pré-julgamento, mas já fazendo um julgamento, uma condenação, e dizendo que esse cidadão, o Lázaro, deveria ser executado, tá? Executado imediatamente. Passamos a ter então aí um tipo de cobertura que infelizmente é muito comum, uma cobertura recheada de preconceitos, uma cobertura recheada inclusive de situações que sem nenhuma capacidade de comprovação acabam forjando um ideal deste criminoso, deste possível criminoso. Então o que aconteceu? Houve invasão, quer dizer, na busca de provas, a polícia chega à moradia do Lázaro e ali encontra algumas imagens de caráter religioso. E a partir dessas imagens você já começa a ter uma escalada na mídia de difusão de notícias sem nenhuma verificação, sem nenhuma capacidade de comprovação. Então surge o pseudo-especialista dizendo que o Lázaro era satanista. E a partir daí, inúmeros jornalistas, em vários programas dizendo porque ele era satanista, porque ele era satanista. A partir daí vem, certo, começa, certo, a ver isso, acaba influenciando inclusive a própria corporação policial, que vai, graças a essa lógica do chamado racismo estrutural, certo, passam a invadir centros religiosos de religiões afro-brasileiras, certo? Como se por acaso houvesse algum tipo de relação aí, certo? Entre esse pseudo-satanismo e religiões afro, desrespeitando completamente a realidade dessas religiões. Paralelo a esse processo, nós passamos a ouvir diversas pessoas sem nenhum tipo de seriedade, sem ter em mãos nenhum laudo do ponto de vista psíquico do cidadão Lázaro, que passou pelo sistema prisional, e portanto em tese deveria ter algum tipo de laudo a esse respeito, mas sem nenhum laudo. Uma série de jornalistas saíram dizendo que ele era um psicopata, como se fosse fácil fazer esse tipo de análise sem que você tenha um parecer médico. E pior, a partir daí também caminhou-se para a famosa definição de assassino serial, o serial killer, como se realmente as pessoas tivessem um prazer, quer dizer, as pessoas presentes nesses meios tivessem um prazer enorme, porque sabedoras que são, que ao usar dessa expressão de um serial killer, que o engajamento acaba sendo maior, que a audiência cresce,
né, desses cidadãos que tem algum tipo de prazer mórbido em acompanhar essas situações, essas circunstâncias. Ao se discutir, né, esse tipo de coisa, deixou-se de lado uma série de outras discussões de grande seriedade a serem colocadas. Questionamentos, né, extremamente necessários. A respeito, por exemplo, do custo, o custo econômico desse tipo de operação. Se porventura esse tipo de operação realmente, certo, necessitaria, certo, que se para a prisão de um único indivíduo é verdadeiramente necessário que haja, né, o dispêndio de 300 soldados para fazê-lo, era uma discussão necessária a se fazer, mas que pouco apareceu nessa mídia. Paralelo a esse processo, nós vamos encontrar o quê? Vamos encontrar membros de outras instituições também aproveitando e surfando na onda, né, do desejo de sangue, como, por exemplo, alguns políticos. Nós tivemos 2 casos muito marcantes, certo? Que chamaram muita atenção. Por exemplo, o de uma deputada do estado de Goiás, deputada Magda Mufato, que fez uma daquelas cenas realmente patéticas, né? Ela pegou, se vestiu com roupa de combate, munida de um fuzil, e dentro de um helicóptero saiu fazendo provocações ao governador do estado de Goiás e dizendo que se a polícia não capturava o Lázaro, ela iria capturar. E ela sai aí, filma, né? Parece uma coisa realmente de um filme B, de um filme de péssima categoria, enlatado dos Estados Unidos, né? E aí ela subindo no helicóptero, certo, imunida do fuzil. Ela que é uma deputada defensora, né, da política de armamento do governo federal, certo? Então fazendo esse auê porque sabe que que parte do seu eleitorado, né, adora esse tipo de exploração, que no final não dá em nada, obviamente, né? Quer dizer, partindo do pressuposto, né, de uma defesa, né, de uma ótica de que os indivíduos deveriam estar fazendo o seu papel de polícia, o papel que cabe ao Estado, né? Paralelo a isso, nós tivemos um outro, né, deputado, esse do estado do Paraná, que é um desses diversos deputados que foram eleitos aí na esteira da eleição do presidente Bolsonaro, certo? Esses deputados ligados às corporações militares. Sargento Farrur, o nome do deputado lá do Paraná, que deu declarações em rádio de que não apenas deveria se prender e se executar o acusado, mas que além disso, antes disso, deveria se torturá-lo. Tá? Demonstrações típicas de setores da sociedade brasileira que diz respeito, que não conseguem ter o entendimento básico de qual é o princípio da legalidade que vige no nosso país e que vige em qualquer Estado democrático de direito. Isso mexe com as entranhas de parcela substancial da sociedade e gera aplauso imediato, né? Naqueles setores que acham, que partem daquele princípio bastante simplificador, né, de que qualquer pessoa que seja acusada já é bandido e em sendo bandido deve sofrer as maiores sevícias e violências possíveis, fora da lei, né? Ou seja, de que o Estado deva rasgar a lei. Esse tipo de situação, esse tipo de ação, ele acabou por aparecer, né? Junto a isso, uma série de coberturas também politicamente muito bem preparadas para o discurso, que é o discurso do presidente da República e o discurso de setores conservadores ligados à indústria de armamentos, que é exatamente a tese de que, olha, todos precisam estar armados. O próprio presidente da República disse, temos que pegar e armar a população para que ela, né, mate, né, essa ideia, ele não falou isso, mas era essa a ideia, para que se por acaso o Lázaro aparecesse, que ele fosse assassinado.
Então é interessante como se construiu durante dias uma narrativa de que estávamos diante, então, a sociedade brasileira estava diante de um psicopata, serial killer, certo? Que fugia como se tivesse uma parte com o demônio, então, portanto, fugia da polícia, que ninguém era capaz de capturá-lo. E no decorrer dessa história, o que acontecia? A mídia o tempo todo ali junto com a polícia essa que não afastava essa mídia, e passando informações às quais o foragido, no caso, conseguia captar, ter acesso, porque afinal de contas a tecnologia para ter acesso é muito simples, muito fácil, e com isso facilitava a sua fuga. Mas para além disso e dessas narrativas que cumprem um papel para um determinado setor da extrema-direita brasileira, para conseguir angariar espaço e futuramente votos, o que nós acabamos vendo, certo, nessa lógica de desrespeito aos direitos mínimos que uma sociedade civilizada tem, é que esse tipo de comportamento, ele acaba não somente acabou atrasando o processo de encontro, certo, com o acusado, mas também ele acabou sendo muito interessante, muito importante, porque ele de alguma maneira gerava uma espécie de cortina de fumaça para aquilo que se tornou uma possibilidade concreta quando a polícia descobriu, foi lá, investigou e encontrou um fazendeiro que teria dado abrigo a esse cidadão Lázaro. E a partir daí, de uma linha de investigação, levantou-se a hipótese de que o tal bandido, criminoso de poderes paranormais e que por acaso era um psicopata, na realidade poderia estar a serviço deste fazendeiro, ou até mesmo de uma quadrilha de fazendeiros, para o quê? Para implantar terror na região, fundamentalmente para quê? Para que com esse terror os moradores resolvessem fugir e vendessem a preço baixo, abaixo do mercado, as suas terras para esse fazendeiro e para os demais fazendeiros. Num processo típico e claro de uma ótica capitalista selvagem, de uma ótica de exploração, de latifundiários aí desejosos a explorar pequenos produtores, pequenos e nem sitiantes, certo? Pessoas aí, certo, moradores dessas chácaras, numa lógica de especulação imobiliária às avessas, para futuramente dar lucro do ponto de vista da especulação para esses setores. Esse caminho, certo, ele mostrou-se bastante sólido. E se o Lázaro tivesse sido aprisionado, com vida, seria importante. Por quê? Porque poderia-se, veja bem, aí está a racionalidade, a racionalidade necessária para uma ação com equilíbrio, certo? Legal, dentro da lei, equilíbrio, e buscando o quê? Buscando solucionar uma dinâmica de crimes. Se ele tivesse sido aprisionado, dentro dos padrões legais, e chegado com vida, seria possível se estabelecer uma investigação mais substanciosa, mais consistente, para tentar encontrar a possibilidade se realmente ele tinha cobertura e de quem ele tinha cobertura. Quais eram os segmentos, quais eram as pessoas que lhe davam alguma guarida, se é que isso existia. Vejam vocês como isso poderia gerar uma facilitação para se encontrar aí realmente, certo, um esquema maior de criminalidade. Mas, diante do desejo por sangue, que repito, certo, que a mídia, essa parte da mídia e também outros setores da mídia que não são especificamente os policialescos acabam por alimentar, o que aconteceu foi
aquilo que no final das contas quem conhece a história do Brasil e a relação que se tem com a violência já esperava, né? Quer dizer que não haveria aí, certo, no caso, a prisão, mas sim um processo, certo, que acabaria levando à execução. Como, aliás, repito, foi defendido por algumas dessas figuras que têm espaço na mídia. Como se executar uma pessoa, seja ela qual for, estivesse dentro do Código Penal. É importante, infelizmente a gente tem que falar o óbvio, não está. Não está, e aí não é uma questão de gosto, né? Não é uma questão de quem gosta ou não gosta, é uma questão de saber se o Estado brasileiro vai seguir a lei ou não. Ele tem que seguir a lei em relação a todos os cidadãos, né, que vivem no país. Bom, o desfecho acabou sendo esse, e nós estamos trazendo, né, essa nossa análise aqui para poder iniciar um processo de discussão, né, para que você possa refletir a respeito de um outro tipo, né, de olhar, né, com relação a esse tipo de cobertura, que infelizmente vai continuar acontecendo, né, voltada muito mais para os cifrões, tá, do que propriamente para poder se executar um papel de mídia, um papel de imprensa, com criticidade, com seriedade e discutindo de forma científica, certo, o problema da criminalidade. Por hoje é isso, pessoal. Um forte abraço para todo mundo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.